Quinta-feira passada, eu estava ali no confessionário e uma senhora entrou. Ela tinha até marcado lá para eu atendê-la. Ela veio, ela disse: padre, eu vim aqui só para contar uma coisa para o senhor. Você lembra de mim? Eu disse: não estou lembrando. Porque quando eu não lembro mesmo. Eu já digo: eu não estou lembrando. Você lembra que eu trouxe a minha filha, que ela estava com um problema na bacia dela, ela falando? Eu disse: não estou lembrando. Foi 1 ano atrás, lá pelo mês de maio e tal. Aí quando a filha dela entrou, aí eu lembrei. Ela disse: padre, nós viemos aqui para agradecer a Deus e viemos testemunhar para o Senhor, para dizer para o Senhor: olha, a minha filha está boa. O que é que a menina tinha? É uma doença lá que ela falou, essas palavras técnicas dos médicos eu acabo não entendendo, é tanta palavra que eu acabo esquecendo. Mas eu sei que essa parte do fêmur, como a gente diz, com a bacia, estava deslocada. E a menina, ela ia ter que fazer uma cirurgia, ela dizendo que os médicos falaram que não teria jeito. Era uma cirurgia que ia ter que cortar uma veia aqui, que essa menina poderia até morrer. E os médicos já haviam declarado: olha, nós vamos tentar. Diz que elas até ouviam os padres, ela ouviu os médicos conversando lá e dizendo: não, a gente não pode fazer a cirurgia. Não, mas a gente tem que fazer, não tem jeito, tem que fazer. Mas é uma cirurgia muito perigosa, mas temos que fazer e tal, aquela coisa toda. E elas preocupadas com isso. Quando a menina entrou da primeira vez, eu olhei para ela e disse assim: saiba que você não é o problema, você é a solução. Porque a mãe já tinha contado tudo para mim. E a menina estava para baixo, triste. E ela dizia assim, ela contando para mim agora, que quando ela entrou ali no confessionário, que ela me viu, ela disse que ela estava muito triste porque os amigos dela tinham que levar ela de um lado para o outro, e ela estava muito preocupada porque ela achava que ela estava sendo problema para os outros. Aí quando eu disse para ela assim: você não é o problema, você é a solução, ela disse que ela ficou numa paz e numa alegria muito grande. Aí eu dei a unção dos enfermos para a menina e elas voltaram para casa. Aí eu disse: olha, quando você estiver boa, você volte. Porque no fundo eu tinha certeza que Deus ia fazer alguma coisa com aquela menina. Eu disse: quando você estiver boa, volte. E elas foram. Aí começaram a ir para os médicos sempre dizendo: olha, não tem, é uma cirurgia de risco, mas ela vai ter que fazer. Aí entra a mãe dela. Veja a fé da mãe. Jesus não vai permitir que a minha filha fique ruim. A minha filha vai ficar boa. Ela, Jesus não vai permitir. E os médicos sempre desanimando. E até a menina já falava com a mãe: mãe, eu vou ter que fazer a cirurgia, é assim mesmo. E a menina já estava, e claro, veja, os médicos declarando que talvez a menina até morresse na mesa de cirurgia. Mas a mãe ali não. Aí ela ia fazer uma pré-cirurgia, fez lá, porque depois tinha outra que era mais perigosa ainda. E o médico dizendo assim para ela que ela ia fazer um exame, e em seguida ao exame ela ia fazer a cirurgia. Aí a mãe começou a enrolar. Aí a mãe começou a dizer assim, porque tinha que ir para outro médico. Disse: o que foi que o médico falou? Ela disse: olha, ele disse que ela vai fazer esse exame e depois de um tempo ela vai fazer a cirurgia. Olha que perigo, né? Mas a mãe: minha filha vai ficar boa, minha filha vai ficar boa. E ela disse que ela se ajoelhava, ela rezava, ela dizia: olha, padre, até os meus joelhos já estavam calejado já, mas eu sabia no meu interior que Deus não iria permitir que minha filha morresse. Faz o exame a menina, leva lá para o médico, está o médico lá, e tinha um outro médico, né, que a mãe dizia para o outro médico, mas o outro médico não acreditava em Deus. Ela disse que agora ela vai lá para mostrar para ele. Aí o outro médico disse: não tem jeito não. E a mãe dizendo. Quando elas sentaram, que esse outro médico foi ver lá os raios-x, aí disse que via o médico sorrindo, o médico rindo. Ela: mas doutor, o que aconteceu? Aí o médico disse: a sua filha não vai mais precisar fazer a cirurgia. Ela está curada, não sei como, mas ela está curada. Ela não tem mais nada.
Imagine as duas ali no consultório, né? Pulando de alegria e aquela coisa toda. Aí foi que ela veio testemunhar. Aí ela veio dizer para mim isso. Ela disse: agora, padre, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou marcar uma consulta com outro médico, que ele falou que minha filha ia morrer, que não tinha jeito. E vou lá para conversar com ele. Vou dizer assim: olha aqui a minha filha. Ela está curada. Deus fez. O senhor não podia fazer, mas Deus fez. Agora veja. Aí depois ela falou assim para mim: padre, a senhora reza. O senhor reza pelo meu irmão lá, por um parente dela, porque ela estava se sentindo culpada, porque um parente dela acabou falecendo. Olha só, um parente dela faleceu. Ela achava que ele tinha falecido por culpa dela e tal. Eu disse: não é por culpa da senhora. A senhora tinha que fazer uma escolha de cuidar ou do outro parente ou da filha da senhora. A senhora escolheu a filha. E a senhora está certa, tinha que cuidar da sua filha, precisava muito da senhora. Não podia dividir a senhora no meio. Aí ela disse: mas ele faleceu. Eu disse: está vendo? A vontade de Deus era que sua filha não falecesse. Mas também foi vontade de Deus que esse parente seu fosse ao encontro dele. Um vai, o outro fica. Você não coloque peso nas suas costas. O que eu quero é que você entenda o seguinte: você precisa ir crescendo na fé, para você chegar a um ponto de dizer assim: olha, era a vontade de Deus da pessoa ir, e era a vontade de Deus da pessoa ficar. E fique em paz. Ficar em paz com quem ficou, e ficar muito mais em paz com quem foi. Porque quem foi, aí é que está na paz mesmo. O livro da sabedoria diz que esses estão na paz de Deus. Mas a tua fé, ela precisa chegar ao ponto de você dizer assim: que a vontade de Deus seja feita. Não é colocar, entenda, essa vontade de Deus que eu estou dizendo para você, não é uma vontade de dizer assim: não, foi Deus que quis, colocando a culpa. Eu não estou falando de questão de culpa em Deus. Eu estou querendo que você entenda que existe a vontade daquele que é o Criador de todas as coisas, que pode ser de levar ou não, que pode ser de levantar ou não. Como eu falo muitas vezes aqui da questão do meu pai. Quando meu pai foi, ele foi. O que eu pude fazer, eu fiz. Mas eu não tenho fé? Tenho. Eu tenho tanto fé que eu disse para as pessoas, quando eu estava celebrando a missa, eu corro presente para eles, para o povo, dizendo assim: olha, eu creio na vida eterna. Essa é a minha fé. Nisso eu creio. Mas que ele foi. Mas que Deus pode levantar, pode erguer, ele pode fazer o que Ele quer, porque Ele é o Senhor. Mas nós precisamos entender que existe a vontade de Deus e existe a minha vontade. E quem deve prevalecer, o que deve prevalecer, melhor dizendo, é a vontade de Deus, não a minha. Diga comigo: o que deve prevalecer é a vontade de Deus. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês: o que vocês devem ser é homens e mulheres de oração. Porque essa mesma passagem do Evangelho, contada por outros discípulos, pelos outros evangelistas, eles vão dizer o seguinte: quando eles fazem a pergunta: por que você não conseguiu? Aí Jesus vai dizer assim: há tipos de demônios que só se expulsam com jejum e oração. O que é que significa isso? Jesus está dizendo, não é que Jesus esteja dizendo simplesmente assim: olha, você jejue agora para que a pessoa seja liberta, reze agora para que a pessoa seja liberta. Ele não está falando isso. Ele está dizendo o seguinte: seja um homem de oração e você verá os milagres acontecerem. Reze todos os dias. Seja um homem e uma mulher de oração. Como eu vi o Dunga hoje falando de manhã na pregação dele, falando sobre o combate na oração. Ele dizia: o combate na oração não é só vir aqui rezar, eu estar no grupo de oração e fazer aquelas orações intensas, aí eu estou no combate da oração. Ele dizia, ele deixou bem claro isso, que o combate na oração, ela se dá dia após dia, não foi? Não sei se ele usou a expressão momento a momento, mas no fundo ele quis dizer isso, momento a momento. E se isso é, e ele está querendo dizer o quê? Seja um homem de oração, seja uma mulher de oração, faça da tua casa um lugar de oração,
Faça da tua vida uma vida de oração. Não estou dizendo que você tem que andar pela rua com o texto na mão para lá e para cá, aquele negócio. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo o seguinte: no seu interior, esteja sempre conversando com Deus. Esteja sempre com Ele. Aí você vai entender o que é vontade de Deus e o que é vontade sua na sua vida, por você ser um homem e uma mulher de oração. Porque há tipo de demônios que só se expulsam com jejum e oração. O outro vai dizer que é só oração. Tenha uma vida de oração. Depois você se reúne para combater junto com todos, mas tenha uma vida de oração constante. Saiba levantar de manhã e já rezar. Saiba durante a noite, na hora de dormir, agradecer a Deus por tudo que aconteceu durante o dia com você. Saiba entregar a tua vida nas mãos daquele que é o Senhor da tua vida, aquele que está acima de qualquer coisa na tua vida. Aí você vai ver até as montanhas pularem de um lado para o outro, mas na vontade de Deus e não na sua. Sempre na vontade dele. Quando você chegar ao ponto de que diante de um pedido que você fizer, e você não vê a realização da coisa, e você ficar tranquilo e ficar em paz no seu coração, aí eu vou dizer, realmente você é um homem de fé, é uma mulher de fé. Agora sim. Porque nada na nossa vida pode inquietar nosso coração,